turma, bom dia. Vamos para mais uma aula de estudo orientado. Hoje nós vamos continuar com as correções. Vamos corrigir uma das atividades anteriores que era sobre infográfico. Então vamos saber mais um pouco sobre o infográfico, o que é, para que serve. Então o infográfico é uma das maneiras mais fáceis e visuais de apresentar dados. Porque o infográfico ele vai ajudar a compreender o conteúdo que muitas vezes é mais difícil, com auxílio de imagens, de textos, de ilustrações. E esse formato, né, de informação, de texto, atrai muita atenção dos usuários. Porque a maioria das pessoas eles conseguem assimilar os conteúdos visuais e podem também engajar mais o público através de imagens, de ilustrações com auxílio de pequenos textos. Então, quando você mistura imagem e texto, você acaba estimulando os dois lados do seu cérebro. E com isso vai ajudar a absorver de forma mais rápida as informações contidas ali naquele texto. E outra questão assim importante, o infográfico também é uma estratégia de marketing. O formato, né, com gráfico e informações vai gerar maior engajamento. Tanto que os sites, os blogs, né, eles utilizam muito esse tipo de informação. Porque nas redes sociais, esse tipo de conteúdo tem mais chance de viralizar, né? Se você for comparar com outros formatos, só texto, por exemplo, 40 vezes mais chance de ser compartilhado do que se fosse um texto normal, se não fosse o infográfico. Então vamos lá corrigir as opções, as atividades que eu passei para vocês. Boa aula a todos! Olha, turma, antes de nós começarmos as questões, eu inseri aqui alguns exemplos de infográfico e, como vocês podem ver, são vários elementos que compõem o infográfico. Tem texto, tem imagens, tem ícones gráficos, né? Mas cada infográfico ele deve ser personalizado de acordo com o que você quer mostrar, de acordo com a sua empresa, de acordo com o assunto. Então, os textos, por exemplo, eles devem ser colocados de forma bem simples, resumida, para facilitar a compreensão. A fonte, né, do infográfico deve ser bem legível. Esses daqui não ficaram muito bons porque eu copiei da internet, então a imagem não é bom. Mas se você for fazer um infográfico para sua empresa, ou algum trabalho, ou fazer alguma propaganda, então você tem que pensar também na fonte, que deve ficar bem legível, bem clara, para que as pessoas consigam compreender e ler bem. As imagens, né, vai fazer com que o usuário visualize, né, aquilo que você quer mostrar, né, para que o usuário visualize o texto e as informações que estão contidas aí no infográfico. Porque às vezes, mesmo antes de você ler, né, o texto, a parte textual, você consegue identificar visualmente o assunto do infográfico, só pelas figuras, pelos gráficos, né, pelas ilustrações. Você vê que usa também cores diferentes que são responsáveis para identificar uma marca, para identificar o mapa, para identificar um objeto ou outra informação importante, ok? Então, agora sim, vamos para as questões, para a correção das questões. Turma, o infográfico que eu utilizei na atividade foi esse aqui, né? Falando sobre a segurança pública em números no ano 2017. Então, como falei, é uma ferramenta que serve
para transmitir informações através do uso de imagens, como vocês podem ver aqui, várias imagens, gráficos, desenhos, né? Pessoas aqui representando, mapa do Brasil representando os estados brasileiros. Então, normalmente o infográfico vai acompanhar textos, né? Como vocês podem ver, de forma bem resumida, como se fosse um resumo didático, simples, né, com conteúdo escrito, mas outras informações como tabelas, gráficos, figuras, né, bem ilustrado, mas de forma que você compreenda qual é o assunto retratado aqui no infográfico. E aí, turma, agora que você já tem conhecimento do que é um infográfico, vamos responder as questões? Então, nós temos aí na questão 1, o que é infográfico? Letra A, é apenas um texto? A gente já viu que não, né, galera? Tem o texto muito resumido, porém, vem outras informações. Apenas gráficos? Também não. Apenas imagens? Também não. Combinação de textos e imagens? Sim, né, turma? Então, o infográfico é essa combinação aí de textos e imagens. Quando a gente fala de imagem, entra aí gráficos, tabelas, mapas, né, outras figuras. Então, a opção correta é a letra D. Então, turma, veja que do seu lado direito tem uma figura. Então, a pergunta 2 é sobre essa figura. Então, após a leitura do texto ao lado, responda como se chama esse texto. Que tipo de texto é esse? É um gráfico? É um mapa? É um infográfico ou é uma tabela? Então, a resposta é letra C, é um infográfico. Veja que aqui nós temos textos, figuras, né? Mapas. Então, a interação aí entre textos e imagens nós chamamos de infográfico. Então, a opção correta é letra C. Então, turma, qual é a finalidade desse tipo de gênero textual? Falando de gênero textual, o infográfico, né? Então, qual que é a finalidade desse tipo de infográfico, ou seja, desse gênero textual? Letra A, divulgar informações com ajuda visual para atrair o leitor e compreender melhor? Ou divulgar informações sem a necessidade de ajuda visual, usando apenas textos ou usando apenas gráficos? Então, a opção correta é letra A, divulgar informações com ajuda visual, ou seja, com textos, imagens, gráficos, mapas. Para quê? Para o leitor compreender melhor o conteúdo. Então, a resposta correta é a letra A. A questão 4 é para você analisar esse infográfico que está à sua direita e marcar a opção quanto ao tipo de infográfico que é representado. Ou seja, esse infográfico, ele é estático ou é animado? Atualmente, com todas essas tecnologias que nós temos hoje, nós produzimos imagens animadas, né? O que chamamos de GIF. O slide anterior era um infográfico animado, você via que tinha movimentos, né? As informações se movimentavam. Nesse caso aqui, esse infográfico é estático, ele não tem animação, portanto, letra A.
Agora, turma, vamos analisar o infográfico para sabermos qual tipo de informação principal esse texto está mostrando. Vamos ver? Então, nós temos o título aqui, Segurança Pública em Números 2017, mas vamos ver no infográfico quais são as informações principais. Logo no início aí do seu lado esquerdo, falando mortes violentas intencionais. O Brasil teve 7 pessoas assassinadas por hora em 2016. Nossa, 61.283 mortes violentas intencionais, o maior número já registrado no Brasil. Tem mais embaixo, crescimento de 4% em relação a 2015, quer dizer que 2016 aumentou mais o número de mortes do que em 2015. Aí vem falando aí das taxas por habitante em alguns estados brasileiros, como Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas. No seu lado direito fala sobre os policiais também foram vítimas, né, desse tipo de violência, onde 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016 e que houve um crescimento, né, dessas vítimas de 23,1 em relação a 2015, viu que 2016 aumentou mais do que 2015, enfim. Então, esse tipo de informação principal, né, ou seja, qual é o tipo de informação principal que esse texto, esse infográfico apresenta ao leitor? Vamos ver? Letra A. Trata-se do índice de violência no Brasil? O que é que vocês acham? Letra B. Trata-se da distribuição da população brasileira? Letra C. Trata-se da distribuição da população por sexo? E letra D. Trata-se apenas de violência do policial e dos militares? Então, a opção correta é letra A. Trata-se do índice de violência no Brasil, né? Porque aqui está retratando as violências em vários lugares, né? Em vários estados do Brasil. Também aumentou o número de vítimas de violência em outras regiões brasileiras. Mostra também as maiores taxas por 1.000 habitantes em alguns estados brasileiros. Então, a opção correta é letra A. Então, quem marcou a letra A está correto. Continuando aí, pessoal, vamos para a questão 6. As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? Então, você vai procurar aí no seu infográfico para saber quem divulgou essas informações sobre a violência no Brasil nesse infográfico. Vamos procurar aí, veja que nós temos o título Segurança Pública em Números 2017, mas no seu lado direito, bem lá na parte superior, tem escrito Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, quem divulgou essas informações? Essas informações sobre a violência no Brasil e em vários estados brasileiros foram divulgados por quem? Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a opção correta é letra A, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A questão 7 está perguntando qual estado possui o maior número de latrocínio em 2016. Então, vamos procurar aí. Veja que nós falamos sobre os índices de violências em alguns estados brasileiros. Então, você procura aí quais são os estados brasileiros. Tem Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas. Mais abaixo do gráfico tem Goiás, Pará e Amapá. Vamos ver o título. Aí está falando maiores taxas por 1.000 habitantes. Então, crescimento de 50% entre 2010 e 2016.
Olha, 2.666 pessoas morreram em latrocínios, crescimento de 50% em 2010, entre 2010 e 2016. Então, as maiores taxas por 1.000 habitantes, aí tem Goiás com 2,8, Pará com 2,7 e Amapá com 2,4. Então, qual que é o estado que possui o maior número de latrocínio em 2016, que possuiu, né, maior número? O estado de Goiás. Então, letra A. E a questão 8 está perguntando em qual horário ocorria o maior número de incidência de violência no ano 2016. Veja no seu lado direito, vamos procurar, nós temos aí manhã, tarde, noite e madrugada. Então, vamos ver, manhã 23,2, tarde 23,4, noite 38,7 e madrugada 14,6. Então, o horário onde ocorria o maior número de incidência de violência é a noite com 38,7. Portanto, letra A. Agora vamos para a questão 9. Pelos dados apresentados no infográfico, no tocante à violência, pode gerar no leitor um sentimento de... Qual o sentimento que essas informações sobre a violência no território brasileiro gera ao leitor? Que sentimento gera a você? Quer dizer, um desdém, quer dizer, não estou nem aí, não dou importância, desconsideração, pouco caso, preocupação ou inveja? Então, a opção correta é letra D, né? Então, vai gerar ao leitor uma preocupação, porque isso é preocupante. Com o passar dos anos, o que está acontecendo? O índice de violência está aumentando, então isso é preocupante. O leitor fica preocupado porque nós temos filhos, né? Netos, parentes, às vezes moram em cidade grande, temos filhos muito jovens, e isso acaba preocupando as famílias, preocupando o leitor quanto esse aumento da violência no território brasileiro, portanto, letra D. Agora, turma, vamos para a última questão. Vamos analisar esse trecho. Fala assim: equivalem em números as mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki em 1945 no Japão. Está falando que aqueles índices de violências que nós estávamos falando anteriormente no infográfico equivalem em número às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki. Então, essa palavra que está em destaque, dizimou, ela pode ser substituída sem alterar o sentido original por qual outra palavra? Letra A, desfalcou. Letra B, aniquilou. Letra C, diminuiu. Letra D, rareou. Letra E, simplificou. Então, dizimar, galera, é o mesmo que arruinar, destruir, destroçar, devastar, devorar, diminuir, dissipar, aniquilar. Então, a opção correta é letra D, aniquilou. Então, galera, ficamos por aqui. Terminamos a correção sobre a atividade de infográfico. Espero ter contribuído, né, para o aprendizado de vocês, que vocês tenham compreendido bem o que é esse tipo de texto infográfico. Mas, se ainda tiverem qualquer dúvida, estarei à disposição. Muito obrigada pela participação, pela paciência, pela atenção e até a próxima aula.